Me diz uma coisa, quais os tratamentos clínicos e medicamentosos que você costuma passar para essa turma? Então, uma vez descartado qualquer fator orgânico que possa estar causando, então você supõe lá que o indivíduo é um diabético e não está controlado. Isso acontece na prática diária frequentemente. O indivíduo chega lá se queixando que não está conseguindo ter relação sexual, você vai investigar, ele tem uma glicemia, está quase em coma glicêmico. Então você tem que corrigir isso e na maior parte das vezes o indivíduo acaba melhorando muito da função. Mas tem que diminuir de peso, praticar atos de atividade física para tornar uma vida mais saudável, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de usar drogas, que são fontes importantes no desenvolvimento dessa disfunção sexual. Então, assim, quando a gente detecta e afasta as doenças orgânicas, a gente tem medicamentos específicos que vão atuar na melhora dessa função sexual. No caso dos homens com disfunção erétil, a gente utiliza bastante as medicações que eu já acredito que são as mais vendidas, que são os facilitadores de ereção. O Cialis, o Viagra, que se usa bastante no tratamento dessas disfunções, porque elas realmente conseguem fazer com que a ereção seja mais firme e dure mais e atinja o objetivo que é fazer com que o paciente volte a uma condição mais ou menos próxima da normalidade. Quando a gente tem falha desses pacientes não respondem bem a essas medicações, existem alguns outros dispositivos clínicos que você pode utilizar para facilitar. Então, hoje, no caso do homem, a gente tem as bombas de vácuo, né, que fazem com que ocorra uma ereção. Existe a injeção de drogas intracavernosas que vão levar também a uma ereção para tornar o homem capaz de executar uma função sexual. Já no lado feminino, a correção hormonal, né, vai garantir com que a mucosa da vagina mantenha um turgor adequado, mantenha uma lubrificação, mas também tem que se utilizar recursos de substâncias lubrificantes para traumatizar menos durante o ato sexual e não criar um trauma, porque muitas vezes a mulher vai para a relação sexual e é uma relação que ela se sente obrigada a fazer, ela até tem vontade, porque é uma forma de se aproximar do marido, mas ela se machuca, ela tem dor, ela não tem prazer, ela tem dor. Isso é ruim, né? Isso é ruim. E reposição hormonal feminina, né? Tem que fazer reposição hormonal feminina, quando é possível, claramente, desde que avaliada. E aí, Silvio, aí você foi lá, prescreveu, o pessoal fez um test drive, passou um tempo, não deu certo. Cirurgia para homem. Para mulher não, mas no caso de homens. Sim. Próteses penianas, por exemplo, o que você me fala disso? Isso. A gente passa por toda essa sequência de investigação, reposição hormonal, drogas para facilitação de ereção, uma alternativa não invasiva. Terapeuta. Se tiver causa psicogênica, sim, a gente sempre pede. Você perguntou anteriormente, sempre que a gente descarta um problema orgânico, a gente tem que pedir auxílio a um psicoterapeuta, e especialmente aos terapeutas sexuais. Esses indivíduos, eles têm uma capacidade muito grande de penetração, porque não é muito fácil você abordar os indivíduos nessa área. É uma caixa de Pandora, né? Você tem que ter perguntas específicas. E quando a gente está avaliando esses pacientes, a gente tem que ter um questionamento amigável. Você pode agredir o paciente se você falar, sua ereção está boa? Às vezes o paciente se sente acuado. E se você talvez for mais despretensioso, e aí sua vida sexual, como tem andado? Tá bom? Tá te agradando? Aí ele se relaxa e às vezes ele fala, mais ou menos, não tá tão bem. Então você já puxa o gancho. Tem alguma coisa de errado com esse indivíduo. Talvez na primeira consulta ele não vai se abrir, mas na segunda consulta ele já vai soltar um pouquinho mais e aí você consegue destrinchar. Então, a forma de você abordar o indivíduo é muito importante, porque é uma situação que a maior parte das pessoas se sente envergonhada. Isso é um fato importante, porque a vergonha, isso vai criar inibição, vai levar até um quadro de depressão. Então, você tem que ter uma forma de abordar de maneira amigável, agradável, para não ofender esses indivíduos. Agora, é importante você estar falando isso, porque tem muitos casais que acabam se separando em torno dos 45, o homem na andropausa ou a mulher no climatério, e acabam separando. Se eles tivessem feito uma consulta adequada e passado isso para o seu médico, talvez isso teria sido evitado. Isso é bastante comum, né? A gente percebe casais por volta dos 50 anos, às vezes com 30 anos de relacionamento,
ou porque, na maior parte das vezes, e eu enfrento essa situação, que é mais uma situação psicológica que você tem que lidar ali, De rotina. que às vezes a pessoa quer que o médico seja o conselheiro, porque às vezes o homem quer ter 4, 5 relações na semana e a mulher quer ter uma relação no mês. Então, como você administra essa situação? Então, às vezes você tem que colocar para o indivíduo, que é desse jeito. Eu até para brincar, quando surgiram essas drogas, eu me lembro muito bem que as pacientes vinham reclamando que os maridos estavam tomando essa droga. Sim. Antes ele estava sossegado, agora ninguém segura. Não é isso? Eu tive uma vez um senhor espanhol que ele chegou ele me enrolou com um monte de problemas de próstata e falou: doutor, eu quero saber de um remédio, porque eu sou espanhol. Eu tenho que transar todos os dias, quero que me dê um Viagra. Aí eu falei, mas... Aí eu olhei para o lado assim, estava a esposa, pelo amor de Não Deus, faça não, isso. pelo amor de Deus. Então você perguntou Bom, das cirurgias. Das próteses, vamos lá. Depois que todas essas medidas falharam, né, a gente tem como uma alternativa bastante eficiente a implantação de próteses de pênis para garantir uma ereção. Existem 2 tipos de próteses que a gente utiliza atualmente. São próteses infláveis, que têm as características de garantir um aspecto estético mais natural, porque a prótese semiflexível é uma haste metálica revestida com silicone que a gente introduz dentro do corpo cavernoso, para garantir a rigidez na penetração. Ou seja, está sempre ereto. Sempre ereto. Então fica difícil você esconder aquela condição. Então não é um paciente que vai poder usar sunga na praia, porque vai ficar evidente que ele está em ereção. A prótese inflável confere essa vantagem. No entanto, o custo da prótese inflável é muito maior, talvez umas 10 vezes maior do que a semi-rígida ou a flexível. Os indivíduos que são mais jovens dão preferência às próteses infláveis, porque também exige uma certa destreza na manipulação dessas próteses. Tem um balãozinho que você precisa insuflar para ele gerar a ereção. Né? Fica aqui que você tem que fica apertar. na bolsa escrotal. Então ela fica fica um reservatório na região inguinal e um dispositivo no escroto que você aperta, ele destrava e a prótese infla e entra em ereção. Depois, para desinsuflar, você faz uma tensão de 3 segundos, ela desarma e murcha. Na semi-rígida ou na flexível, você pode dobrar ela da forma que você quer e colocar numa posição de repouso, mas todas essas situações vão exigir uma fase daquela que a gente comentou anteriormente, que é a excitação. Porque se não ocorrer excitação, ela vai ficar uma vareta esticada e mais nada. Então o pênis tem que ter um estímulo para ter ele encorpar, receber um fluxo de sangue também para gerar estímulo agradável e o paciente ter prazer. Senão é um pênis de plástico, né? Como se fosse um pênis de plástico. Entendi.